Glória a Deus. Paz e graça, tudo bem? Vou tentar aqui me segurar, né? Minha voz já viu que ela é um pouco mais forte. Mas para mim é uma alegria, um privilégio. Eu não poderia perder essa oportunidade de estar com vocês. Mesmo estando operado, eu estou aqui com a graça de Deus e um privilégio. E eu sei que eu não estou aqui por acaso. Sei que eu posso aqui ser um canal de Deus para a sua vida, para que o nome de Jesus seja glorificado e o reino de Deus continue se expandindo. Porque essa é a missão da noiva, essa é a missão da igreja, trazer o céu para a terra, clamar o céu para a terra. Eu quero convidar você a ficar de pé, eu quero me conectar com você um pouquinho mais. Eu queria que você cantasse esse refrão comigo, para que possamos ainda mais atrair a presença do Espírito que já se encontra neste lugar. Eu muito me alegro porque eu percebi que aqui nós temos verdadeiros adoradores, homens, mulheres que são apaixonados pela presença. Amém? Você que é apaixonado pela presença do Espírito, levanta uma das suas mãos para os céus e comece a glorificar, comece a exaltar aquele, porque nós estamos aqui para exaltar aquele que vive. Oh Espírito Santo de Deus! E ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre e sempre, seja a glória, canta isso, vai, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. É o que está, canta. E ao que está sentado sobre o trono, canta isso. Ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a força e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Mais uma vez, diga, e ao que está sentado sobre o trono, Santo, nós te damos toda a honra, diga isso, seja a glória, seja a honra e o poder. Nós te invocamos nessa manhã. Nós estamos aqui por tua causa, Espírito Santo. Eu quero que você ergue as tuas mãos o mais alto que você pode. Eu quero que você comece nessa manhã expressando a sua paixão, o seu desejo, a sua fome. Nós estamos aqui hoje como a noiva de Cristo, que clamamos juntos com o Espírito. Bem-vindo, Maranata, oh Jesus vem. Mas antes disso nós queremos te conhecer. Nós queremos experimentar aqui ainda um novo tempo, onde conheceremos a sua presença. Oh, expresse, erga a tua voz essa manhã, irmão, vai. Diga o quanto você deseja. Eu não sei como você está, mas nós estamos diante da glória do nosso Criador. Aquele que está no controle de tudo, aquele que rege, que domina, que governa, e nada é impossível. Oh, erga a tua voz, vai! E ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder. Você pode pegar na mão da pessoa que está do teu lado aí. Em unidade, vamos como noiva declarar esse texto, esse trecho. Você pode agora erguer ela mais alto que você pode, expressando no mundo espiritual que nós somos um só povo, que clama e suplica ao nosso Cristo, que somos cheios e guiados pelo Espírito Santo, dizendo que toda honra e toda glória a Ele. Você pode agora cantar o mais alto que você pode. Seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória. Vai, seja a
Você pode aumentar o volume da sua voz e dizer isso? E ao que está? E ao que está sentado sobre o trono. Aleluia! Ao que vive para sempre. Diga bem, ó, Pai. Seja a honra e o poder, seja a glória. Você pode mais uma vez dizer bem forte, vai. Seja a glória. Oh, chorrecalabaçou. Você pode aplaudir bem forte esse amigo, o seu amado, a presença do Espírito. Toda honra e glória a ti. Dê um brado de vitória, meu irmão, ele é digno. Aleluia. Glória a Deus. Aproveita que você está de pé, dê um abraço uma pessoa que está do teu lado. Fala que bom que você está aqui hoje. Você decidiu estar aqui e por isso Deus vai falar contigo. Libere uma palavra de amor, de amizade, uma palavra de bênção sobre o seu irmão em nome de Jesus. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Glória a Deus. Pode se assentar, por gentileza. Bom, irmãos, é uma alegria. Isso, você pode se assentar, se acalmar agora. Pretendo ser objetivo. O Edmilson me deu até as 3 horas da tarde aqui, não é isso, Edmilson? Glória a Deus. Quero ser objetivo com você. Então, meu nome é Mauro Júnior, somos pastores lá em Uberlândia. Sou casado com a Juline, minha princesa, há 18 anos. Nós temos 2 filhos. Temos o Ariel Vitor, de 13 anos, e o Henry, de 7 anos. E eu mando aqui, recebo o abraço, o carinho do nosso povo mineiro de Uberlândia. E eu tenho certeza que para nós estar aqui é um privilégio, porque estar com vocês, eu amo tanto a vida do Edmilson. Há tantos anos que eu já conheço, em caminho com o encontro de pastores anual, e vejo o esforço, o trabalho, a dedicação dele, da sua esposa, dessa igreja linda, viu? E nós estamos muito alegres. Eu quero com você aqui ler o texto-chave dessa conferência, que está lá em Apocalipse capítulo 22, no versículo 17. Eu não vou me ater a esse texto, mas eu quero introduzir nessa temática que quando o Edmilson me passou, achei muito pertinente, daquilo que eu tenho vivido, daquilo que eu tenho buscado. E eu quero começar lendo com você aqui então, Apocalipse 22, 17, que diz: o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da graça e a água da vida. Amém? Bom, aqui nós estamos aqui no final de Apocalipse, capítulo 22, os últimos versículos aqui desse texto, onde o apóstolo João, ele escreve a respeito da visão, tudo que ele tinha, experiência que ele tinha vivido. E nós vemos aqui então, se tratando a ênfase no momento escatológico, onde o Espírito e a noiva, que somos nós, que é a igreja, a resgatada, a redimida pelo sangue, por um alto preço, ela está em uníssono, em acordo, aqui clamando e suplicando, ou esse momento escatológico tão esperado, que é a volta do nosso amado Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos nesse texto 4 grupos, podemos chamar assim. Não sei se você observou aqui nesse texto, mas temos aqui 4, podemos dizer que são 4 grupos. O primeiro desse grupo então, ela é uma dupla, chamado Espírito e a noiva. Fala comigo, Espírito e a noiva. Fala bem, fala comigo, Espírito e a noiva. O segundo grupo é aqueles que ouvem. Fala, aqueles que ouvem. O terceiro grupo aqui desse texto agora está no aqueles que têm sede. E o quarto é aqueles que querem. Eu não vou tratar agora nessa palavra exatamente esse contexto desse grupo aqui, mas eu quero me ater aqui especialmente ao Espírito e a noiva. Nós temos ouvido aqui ontem palavras tremendas, onde fomos direcionados como noiva a nos posicionarmos. Nós temos aquela noiva que está sendo adornada, preparada, ajustada, vivendo uma missão, vivendo cabalmente um chamado, para que o Evangelho seja espalhado e juntamente com o Espírito, a igreja seja erguida e o próprio noivo possa voltar e encontrar. Eu quero perguntar para você, quantos aqui têm ansiado
a volta do nosso Senhor Jesus. Eu pergunto isso porque às vezes eu me pego, a gente está tão conectado com as coisas terrenas, nós temos tantas atividades, temos tantas coisas a fazer, e nós às vezes nos esquecemos daquilo que é importante, porque a Bíblia está nos orientando e nos dizendo que nós precisamos ansiar, desejar, almejar, clamar, levantar os nossos olhos para os céus e dizer: Maranata, vem Senhor Jesus, nós queremos a sua volta. Mas se antes que isso aconteça, eu e você temos uma missão, e para que essa missão seja executada, é a minha ênfase aqui nesta manhã, nós precisaremos conhecer o Espírito. Quem quer conhecer mais o Espírito Santo nessa manhã? Porque existe aqui nesse texto uma conformidade, existe aqui nesse texto algo, uma expressão comum de unidade, conformidade, concordância, um objetivo comum, não apenas da noiva, mas juntamente com o Espírito, porque sem o Espírito a noiva não verá o seu noivo. Sem o Espírito conduzindo, adornando, preparando, limpando, santificando, conduzindo, orientando, nós não poderemos nos encontrar para as bodas, para esse casamento eterno. E um dos nossos objetivos aqui hoje é entender a importância de conhecermos o Espírito. Nós estamos sendo direcionados em como nos posicionar como noiva, mas esse posicionamento será ainda mais intenso, correto, assertivo, quando eu e você conhecermos melhor a pessoa do Espírito Santo. Olha para esse irmão abençoado do lado e fala assim: vamos conhecer mais ele? Vamos conhecer mais o Espírito nessa manhã? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Em Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo nos traz uma observação muito importante. Como eu disse, às vezes nós estamos tão interessados e tão conectados com as coisas terrenas e perdemos o prazer e o desejo de viver e a atrair aquilo que é eterno, aquilo que é do Espírito, aquilo que é do céu. E Paulo diz para nós: olha, vocês precisam buscar as coisas que são do alto, de acordo com Colossenses 3, 1 e 2. Nós precisamos não só buscar, mas nós precisamos também pensar nas coisas que são eternas, nas coisas que são do céu. E às vezes nós estamos tão preocupados, irmão, tão arraigados com as coisas daqui, nos esquecemos que existem coisas muito mais importantes e valorosas, que são eternas. Talvez estamos buscando tantas coisas humanas, terrenas, que estamos nos esquecendo de valorizar e priorizar aquilo que é eterno. Por isso coloque a mão na tua cabeça, na tua mente, e fala: Senhor, fala, Espírito Santo, me ajuda a pensar e a buscar aquilo que é do céu, aquilo que é eterno. Amém? Sabemos então, quando Jesus ele morre naquela cruz pelos nossos pecados, a Bíblia fala que no terceiro dia ele é ressurreto, então ele revive. Eu quero dizer que esse mesmo Cristo que ressuscitou, ele ainda continua vivo, viu gente? Ele está vivo, ele está à destra do Pai, reinando, governando. Ele ainda continua no controle, ele ainda continua gerindo, ele continua governando todas as coisas. Ele está vivo. E quando ele foi assunto aos céus, eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe qual foi o maior presente que a humanidade ganhou após a ressurreição de Cristo? Qual foi a primazia? Qual foi a primícia do Deus Pai? A humanidade, quando Jesus foi levado ao céu? Quem quer soprar aí, gente? Fala mais alto, fala: o Espírito Santo. O Espírito Santo foi o primeiro presente que a humanidade ganhou após a morte e ressurreição. E aqui em Atos 1:8, um texto muito conhecido diz que receberá um poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E esse Espírito é o Espírito que vem habitar naqueles que conheceram a Jesus, naqueles que confessaram Jesus como seu Senhor e seu Salvador, aqueles que então entregaram a sua vida, o seu presente, o seu futuro nas mãos do Salvador. Então você recebe esse presente, o próprio Deus vindo morar em você e em mim, pela pessoa do Espírito Santo. Quem pode dar glória a Deus por isso aí, gente? Bate a mão no peito com orgulho e fala assim: o próprio Senhor mora em mim. Amém? O próprio Deus decidiu morar e habitar dentro de mim pela pessoa do Espírito Santo. Então eu quero aqui nessa manhã
trazer um panorama, para que eu e você talvez, eu sei o Espírito Santo, ele mora em mim, mas quem é o Espírito Santo? Quais são as suas atribuições? Quais são as suas características? Quais são os seus atributos? Porque talvez nós nos esquecemos de algo tão precioso, de alguém tão importante, que vive, se manifesta e mora dentro de você e dentro de mim. Amém? Então primeiro, quero ler com você aqui, João capítulo 16, nós vamos ler do 7 ao 14, se você puder projetar aí para nós, por favor. Quem está com a sua Bíblia aí, diga amém. Livro de João, o Evangelho de João, capítulo 16, vamos ler do versículo 7 em diante, diz assim: contudo afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai e vocês não verão mais, do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito a dizer, mas vocês não podem suportar agora. Versículo 13: quando porém o Espírito da verdade vier, ele os guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. 14 ele diz: então ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o anunciará a vocês. Amém? Gente, o Espírito Santo é uma dádiva de Deus dada ao homem. A Bíblia diz que todos aqueles que são filhos, quantos filhos nós temos aqui, gente? A Bíblia está garantindo que todos aqueles que são filhos, agora então não são mais guiados pelas suas próprias paixões, pelos seus próprios desejos, mas agora são guiados pelo Espírito Santo da verdade, de acordo com Romanos, capítulo 8, 14. E você tem a convicção de que você é filho, irmão, porque o Espírito mora em você, porque Ele habita em você. Como em João capítulo 8, 16 diz: mas o próprio Espírito testifica ao seu Espírito que você é o quê? Filho de Deus. Eu quero perguntar mais uma vez, quantos filhos nós temos aqui? Amém? Porque você e eu somos filhos, porque agora pela nossa convicção, a nossa confissão de fé em Cristo, recebemos o Espírito. A palavra Espírito aqui no Novo Testamento do grego vem da palavra Paracletos, que significa o consolador, o ajudador, aquele que agrega, aquele que encoraja, aquele que é o nosso conselheiro. Quantos são felizes pelos conselheiros aí, gente? Se não fosse o Espírito Santo, o que seríamos de nós sem esse Espírito? O que seria da nossa vida se não fosse Ele nos guiando, nos consolando, trabalhando em nós, forjando em nós o caráter de Cristo, a palavra de Deus? Então quando Jesus Ele enviou, então o próprio Pai envia o Espírito para se manifestar, e eu e você só poderemos cumprir a missão como noiva, sendo adornados, preparados para o encontro, para a boda do Cordeiro, se o Espírito Santo Ele conduzir, guiar, trabalhar na minha e na sua vida. Quantos querem isso na sua vida aí, gente? O Espírito trabalhando, forjando, ministrando, conduzindo, para que possamos nos esvaziar, para que Ele possa tomar espaço na nossa história, na nossa vida, e nos ajudar a cumprir a nossa missão. E eu quero aqui então trazer aqui uma reflexão, para que possamos nessa manhã identificar então as características do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Qual é a sua identidade? Eu quero começar dizendo que, a primeiro ponto, o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Sabia disso? Fala comigo assim: o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Talvez para muitos o Espírito Santo se trata de uma força, talvez de uma influência, um poder, um arrepio, um sentimento. Mas eu quero dizer que ele tem vida. Ele é uma pessoa, ele tem inteligência, ele tem sentimentos, ele tem vontade, ele tem personalidade. E eu quero provar com você, para você, que pela palavra de Deus, que o Espírito Santo ele é uma pessoa. Primeiro ponto para te provar isso, é dizer que o Espírito Santo ele é uma pessoa, porque ele fala. Diga bem alto, ele fala assim: o Espírito Santo, fala com fé, fala: o Espírito Santo, ele fala.
Quem já ouviu a voz do Espírito Santo aqui? Irmãos, olha só, Apocalipse 2:7 diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você está aqui hoje ouvindo, nesses dias ouvindo o próprio Espírito usando pessoas para falar ao seu coração. Quando você lê a palavra de Deus, o Espírito ele pode estar ministrando e falando ao seu coração. Me lembro que quando eu me converti, há 23 anos atrás, eu tive a minha primeira experiência em ouvir a voz do Espírito foi muito especial, porque ela mudou o rumo da minha história. Quando eu me entreguei minha vida para Jesus, logo que eu cheguei na igreja, eu me apaixonei por uma moça. Não foi a minha esposa, infelizmente. Mas eu me apaixonei logo 6 meses, eu fiz tudo certinho, me apaixonei por Jesus, eu me entreguei de verdade, eu queria viver o propósito de Deus. Mas ao mesmo tempo, no início da minha conversão, eu dividi um pouco meu coração com essa moça que era também da igreja. Eu entendo que hoje não foi o tempo propício, porque eu precisava conhecer, amadurecer, experimentar, ter experiências novas com Deus. E depois de quase 1 ano de conversão, eu comecei então a namorar com essa moça. Nós nos apresentamos na igreja. E depois de uns 3, 4, 5 meses, nós não estávamos indo bem. Parece que tudo que nós tínhamos conversado estava indo ao contrário, nossos planos, propósitos. E eu me lembro que, resumindo a história, eu estava tão angustiado com esse relacionamento, estava algo me fazendo tão mal, acho que para ela também. Um dia eu entrei para o meu quarto, abraçado com a minha Bíblia, me ajoelhei na minha cama. E eu falei para Deus, para o Espírito, falando: não vou sair daqui enquanto o Senhor não falar comigo sobre esse relacionamento. Gente, eu lembro que eu estava em lágrimas, eu estava angustiado, eu chorava. E eu abraçado com a minha Bíblia, depois de uns 40, 45 minutos que eu estava na presença de Deus, clamando, suplicando uma resposta, uma direção. Quantos aqui já fizeram isso, gente? Precisavam de uma resposta, uma direção, angustiado, indeciso, o que fazer. E eu me lembro que foi a primeira vez, um pouco menos de 1 ano de conversão, onde eu ouvi a voz do Espírito Santo de maneira clara. E algo muito forte falou audivelmente, dizendo: leia Amós 3:3. E aquilo ficou no meu coração: leia Amós 3:3. E eu falei: o que é Amós, gente? É de comer ou passar no cabelo, Edmilson? Eu era recém-convertido, eu estava lendo o Novo Testamento, eu nem sabia o que era Amós. E Amós, viu, gente, para quem não sabe, é um livro da Bíblia, tá? Ele é um profeta aqui da Bíblia, no Antigo Testamento. Mas aquilo ficou Amós 3:3 e será que é um livro da Bíblia? Eu fui no índice aqui, né, procurei. Gente, eu descobri que o Amós existe. E ele continua vivo aí, tá, gente? Pela Bíblia aí, tá? Na sua Bíblia, tá aí, tá? Quando eu falei que, cara, eu olhei aqui no índice, falei: cara, Amós! O homem existe, gente. E 3:3, então, resumindo a história, está escrito aí, não sei se ela está projetando: andarão 2 viajantes juntos, se ambos não estão em acordo. Fala comigo assim: ai. Você entendeu a resposta de Deus para mim aí, gente? Ficou claro para você qual foi a resposta de Deus? Vocês estão em acordo? Vocês estão vivendo bem? Ela não é para você. E aquela hora mesmo eu glorifiquei a Jesus. Eu saí do meu quarto ali com grande alegria, eufórico, porque Deus tinha falado comigo. E eu falei: esse Deus existe mesmo. Eu nem sabia quem era esse cara de Amós, esse livro da Bíblia. E ele fala, olha só o que ele falou comigo, que eu precisava ouvir. Então imediatamente o que eu fiz? Eu fui lá e... o que você acha que eu fiz, gente? Não! Faz assim, ó. Oh, meu Deus do céu. O cara clama, suplica para Deus falar, para Deus dar resposta. Aí você vai lá e tema. Fiquei enrolando mais 2 meses para terminar com aquela moça, gente. Mas aí então tomei decisão, procurei meu pastor, tomei coragem, porque a paixão estava falando mais forte do que a própria voz do Espírito da minha vida até então. Mas eu decidi então obedecer. E pela minha decisão em ter ouvido a voz do Espírito, decidi terminar aquele relacionamento. A minha vida com Deus mudou. Eu comecei a crescer. Eu comecei a buscar a presença de Jesus. E glória a Deus, porque Jesus então, alguns anos para frente, me entregou a minha esposa, a mulher da minha vida. A mulher que eu sou apaixonado, sou muito feliz. E nós temos vivido o propósito de Deus. Nós queremos juntos continuar vivendo essa história que o Espírito Santo começou lá atrás, quando eu decidi obedecer a voz dele. Amém? O Espírito Santo então já falou com você? Irmão, e quando ele falar, eu quero te dar uma dica: obedeça. Vai valer a pena ouvir a voz,
do Espírito e obedecer. Porque Tiago diz: não sejais apenas ouvintes da palavra, mas praticante. Obedeçam, coloquem em prática, executem, sem medo de ser feliz, irmão, porque vai valer a pena. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, irmãos, porque ele ensina. Lá em João 14, 26 diz: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas. Algumas coisas, mas a Bíblia está dizendo que o Espírito vai nos ensinar todas as coisas. Não é algumas, mas todas. E tudo que eu e você precisamos conhecer, aprender, Ele vai nos ensinar e Ele vai nos ajudar a lembrar, para que nós sejamos um povo, homens, mulheres, que vão executar com esmero a palavra, a direção dada, o ensino dado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, gente, ele é uma pessoa, pessoal, porque ele convence. Em João 16:8 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e do... Vamos ler junto? Quando o Espírito Santo vier, ele convencerá o mundo do pecado e do juízo. Oh, Espírito Santo, se eu e você nós estamos aqui hoje, irmão, foi porque o Espírito te convenceu. Poderia o homem pregar a Bíblia toda para você, mas se o Espírito não te convencer, se ele não atrair o teu coração, trazendo a convicção, a consciência da verdade, tudo será em vão. Ele é quem convence o mundo, Ele é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O quarto ponto: o Espírito Santo é uma pessoa, porque Ele dá ordens. Fala comigo assim: ordens. Alguém recebeu já uma direção, a ordem do Espírito aqui? Eu gosto de contar essa experiência porque eu gosto muito de esporte, de mil sabe, eu jogo bola na minha cidade, os amadores, na região eu jogo alguns campeonatos também. Sei que não parece não, eu sou zagueiro. E eu jogo muita bola, muitos campeonatos eu já participei. E eu organizava um futebol, que era todo sábado à tarde, com a galera da igreja, num intuito evangelístico também. E nós, nesse dia, nós estávamos lá no campo do exército, lá da nossa cidade. E eu estava ali organizando a semana inteira, fizemos a lista, e ali tinha alguns convidados. E eu estava tudo pronto para começar o jogo. E atrás de mim tinham dois rapazes conversando. E eu vi que um estava falando um pouco uma língua espanhol, ele é colombiano. Eu queria jogar o primeiro tempo, porque a trabalhar, e eu tenho que jogar, senão não vou poder jogar. Então eu estava falando para o menino que ele queria jogar, porque se não jogasse o primeiro tempo, ele teria que trabalhar e não poderia jogar. Na hora que eu ouvi isso, eu peguei até virei as costas e saí de perto. Tipo assim, não vou dar meu lugar para ele não, né? Que isso, eu organizei o racha inteiro, semana toda, preparei a lista. E na hora que eu fiz isso, o Espírito Santo falou para mim assim, ó: dá o seu lugar para ele. Eu até pensei, será que essa voz é de Deus, gente? Acho que é o diabo falando comigo, né? Dá o seu lugar para ele. Na hora que isso ficou matutando aqui no meu coração, não sei se você já ouviu essa palavra aqui, matutando. Já ouviu aqui, fala assim também? Ficou aqui impressa no meu coração, dá o seu lugar para ele. E com muita dificuldade eu venci a minha carne, cheguei naquele rapaz, falei, quis gastar meu portunhol, e aí, irmão, você pode jogar no meu lugar primeiro tempo, depois eu jogo no segundo, você tem que trabalhar. Ele falou, sério? Posso mesmo? Ele pode, vai lá, entra lá. Com muita dor no coração, viu, gente? Muita dor no coração. Mas sabe qual que é o privilégio de obedecer? Depois daquele dia, aquele rapaz, eu me conectei àquele rapaz. E logo algumas semanas depois ele começou a ir na minha célula. Depois de alguns meses ele foi no encontro com Deus. E começamos a discipular ele, a esposa, a sua filhinha. Ficou conosco algum tempo. Hoje eles voltaram para a Colômbia e cremos que a semente foi plantada no coração deles. E que eles vão frutificar lá em nome de Jesus. Diga comigo, vale a pena obedecer às ordens do Espírito Santo. Mesmo que doa, tá, gente? Mesmo que seja difícil, vai valer a pena. O Espírito Santo é uma pessoa, porque ele se entristece. Quantos já ficaram tristes aqui alguma vez na sua vida? Uma pergunta óbvia. Todos nós nos entristecemos. Mas a Bíblia está dizendo em Efésios 4:30 que diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Você sabia que nós podemos entristecer o Espírito Santo? Infelizmente,
ele se entristece. E essa é uma característica de quem tem personalidade, de quem tem vida, de quem é uma pessoa. E diante de tudo isso, sabe qual é a boa notícia? Que eu e você podemos nos relacionar todos os dias, 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias por ano, com o nosso Paracletos, com o nosso ajudador, com o nosso amigo, com o nosso intercessor, com o nosso ajudador, Espírito Santo. O próprio Deus, que é uma pessoa, Ele mora, Ele habita dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Bom, eu quero te provar que ele é Deus, que o Espírito Santo, outra característica, atributo do Espírito Santo, outra característica muito importante da identidade dele é que o Espírito Santo, gente, é Deus. Fala comigo, Espírito Santo é Deus. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, você nunca vai encontrar uma frase que diz que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Sabia disso? Ele é a terceira, ou sendo que ele é menos que Deus do que o Pai, que ele é menos Deus que o próprio Filho. O Espírito Santo, ele é Deus. Ele possui os mesmos atributos, as mesmas peculiaridades, as mesmas exclusividades da Trindade. Ele faz parte da Trindade e ele tem os mesmos atributos como Pai e como Filho. Eu vou te provar isso. O Espírito Santo, ele é Deus, irmãos, porque ele é eterno. Olha só o que diz Hebreus 9,14. Quanto ao mais, então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, olha que coisa maravilhosa, o Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada. O Espírito Santo sempre existiu. Ele é como Pai, como Filho. Ele é eterno. Amém? Outro atributo, porque o Espírito Santo, ele é Deus, é porque ele é onipresente. O próprio salmista em Salmo 139, 7 diz: para onde eu poderia escapar do teu Espírito? Toda vez que você ler a palavra Espírito com E maiúsculo, está se referindo ao Espírito Santo de Deus, ao Espírito de Deus. E aqui fala então, para onde eu poderia fugir da sua presença? Ele continua dizendo: se para o mais altos céus eu for, lá tu estás. Se o mais profundo abismo eu instalar a minha cama, lá também o Senhor estará. Ele está em todos os lugares, e Ele está aqui agora, dentro de você, dentro de mim. O Espírito Santo, irmãos, Ele é Deus, porque Ele é onipotente. Diga comigo, onipotente. Ele tem todo o poder, Ele tem toda a força. Jó capítulo 33, 4 diz: o Espírito de Deus me fez. Quem é que fez, gente? Quem é que criou? O Espírito de Deus me fez. O sopro do Todo-Poderoso me dá vida. O Espírito Santo, ele é Deus porque também ele é criador. De acordo com Gênesis 1, 2, também o próprio Espírito se movia, ele pairava sobre as águas. Em Gênesis capítulo 1, 26 diz que aquele diálogo tão conhecido entre a Trindade, dizendo: façamos nós o homem a nossa imagem e também a nossa semelhança. Como que consegue perceber que o Espírito Santo, ele é Deus, que Ele está presente, que Ele é onipotente, que Ele é criador? E isso é maravilhoso, porque isso só confirma o privilégio que temos de ter o próprio Deus, a porção do próprio Deus morando e habitando dentro de nós. Amém? Glória a Deus. Eu quero trazer aqui rapidamente, para que você e eu compreendamos. Se você e eu, existe uma diferença da manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento e também uma diferença da manifestação dele no Novo Testamento. Quando olhamos para o Novo Testamento, para o Antigo Testamento, antes da manifestação da vida, morte e ressurreição de Cristo, o Espírito Santo, ele trabalhava, ele se aplicava, ele se manifestava de uma maneira específica. Ele se manifestava de uma maneira específica, pontual. Ele vinha e habitava sobre as pessoas, sobre o ser humano, para cumprir algo específico, para executar uma ação específica. Por exemplo, quando nós olhamos para a vida de Saul, lá em Samuel 10:10 diz que chegando eles ao outeiro, eis que o grupo de profetas lhe saiu ao encontro. Olha só que interessante. E o Espírito de Deus se apoderou dele, e ele começou a profetizar.
Concorda? Percebe que agora o Espírito que se apossou de Saul. Ou seja, ele se manifestou para uma ação específica. Quando olhamos para a vida de Davi, em Samuel 16, 13 diz assim: e Samuel apanhou o jarro e o óleo e ungiu em meio aos seus irmãos. E a partir daquele dia, fala que o Espírito então se apoderou de Davi. Quantos querem ser apoderados pelo Espírito aqui, gente? Amém? Então perceba, o Espírito ele se manifestava. Sansão, ali em Juízes 14:6 diz que o Espírito do Senhor apossou de Sansão. E ele foi capaz de rasgar um leão no meio. Ele foi capaz de, com uma queixada de jumento, matar mais de 1000 homens, porque era um poder sobrenatural do Espírito que se apoderava e se agia de uma maneira específica na vida das pessoas no Antigo Testamento. Agora no Novo Testamento é diferente. Com a morte e ressurreição e a glorificação de Cristo, o Espírito então passa a habitar. De acordo com o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, a Bíblia diz: não sabeis vós que agora vocês são o templo, o lugar de morada, de habitação do Espírito Santo de Deus? Que privilégio nós temos de ter o Espírito Santo. E aqui, para encerrar essa primeira parte, para a gente chegar à parte do fim, eu quero trazer algumas atribuições. E meu objetivo aqui na primeira parte dessa manhã é fazer com que nós entendamos a importância do Espírito. Porque sem esse Espírito, sem o entendimento de quem Ele é, do que Ele faz, de como Ele se manifesta, nós, como a noiva de Cristo, nós perderemos tempo. Nós não executaremos de maneira cabal a instrução, o propósito, o chamado para nós como igreja, como noiva, que vamos juntos clamar com o Espírito a volta, a experiência desse casamento, do encontro genuíno com o Cordeiro de Deus. Eu quero então dizer que as principais características do Espírito, então, como falamos, os seus atributos, o primeiro deles é que ele convence o pecador. Apesar de usar o homem para levar a mensagem, o convencimento, o entendimento de quem Cristo é, só pode ser revelado pela pessoa do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem concede a consciência do pecado e nos leva ao verdadeiro arrependimento. Amém? O Espírito Santo é quem opera em nós, irmãos, o verdadeiro e o novo nascimento. De acordo com Romanos 3:23, nós todos somos pecadores, merecíamos o inferno, mas através de Cristo, e agora é o Espírito morando em nós, nós podemos então ser regenerados. O Espírito Santo agora, nós que estávamos mortos espiritualmente, pelo Espírito de Deus, somos vivificados e temos o privilégio de sermos retirados de um destino do inferno e sermos levados a uma vida eterna na presença do Criador. Mas tudo isso pelo Espírito Santo de Deus. Outro atributo do Espírito Santo é confirmar em nosso coração a nossa salvação. Eu quero fazer uma pergunta para você, eu quero que você seja sincero comigo. Quem aqui tem convicção da sua salvação, levanta a mão. Vou perguntar de novo, parece que alguns fizeram assim, pastor, assim, ficou meio... Quantos aqui têm convicção da sua salvação? Agora eu quero te fazer outra pergunta. Quem te falou isso? Quem te garante? Quem te garante que você é salvo, irmão? Você tem certeza do que você está falando? Sabe por que você teve a coragem de levantar sua mão? Porque somente o Espírito Santo pode trazer essa certeza, essa convicção de que você é salvo, redimido pelo sangue do Cordeiro. Só Ele pode te convencer e te dizer: você é meu. Aleluia! Você só tem certeza da salvação porque Ele mora em você, porque Ele está em você. Mas Mauro, eu sou pecador, eu vou para o céu. Não é por nossos esforços, Jesus já pagou o preço. Claro que nós temos que alinhar a nossa vida diariamente, é o Espírito Santo quem vai nos ajudar. Então, a confirmação da garantia da salvação é colocada em nós pelo Espírito Santo. De acordo com Romanos capítulo 8:16, é porque, como nós falamos agora há pouco, é o próprio Espírito que está dizendo para você: você é salvo. Ele que testifica no seu coração, no meu coração, que nós somos filhos de Deus. Não qualquer tipo de filho, gente. Sabe de uma coisa? Você é um filho amado. Você é um filho desejado. Você é um filho que o Pai ama. E o Espírito Santo, conforme Ele confirma isso no seu e no meu coração.
Outra coisa, o Espírito Santo, outra atribuição do Espírito em nossas vidas, irmãos, é que Ele vai glorificar Jesus. João 16,14 diz: e Ele me glorificará. Mas sabe como que o Espírito Santo vai glorificar Jesus aqui na terra? Bate a mão no teu peito e fala assim: através de mim. Bate convicção e fala: através de mim. O Espírito Santo é quem vai te usar, vai te trabalhar, vai te forjar, para que o nome de Jesus seja glorificado nessa terra, para que o Evangelho seja espalhado sobre essa terra, para que haja ousadia, graça, unção, autoridade, poder se movendo através de você e de mim, da igreja de Jesus, para que as pessoas lá fora conheçam a verdade do Evangelho, através da sua e da minha vida, e através disso Jesus Cristo, irmãos, Ele será então glorificado. E sabe outra coisa? Jesus será glorificado pelo Espírito que mora em nós, quando eu e você pagamos um preço, quando eu e você decidimos ser santos, quando eu e você decidimos largar a mentira e viver a verdade, quando eu e você nós então nos colocamos à disposição pelo Espírito de negar a nossa carne, de negar o nosso eu, vencer o pecado, para glorificar quem? O próprio Jesus. Quando eu e você decidimos viver e andar em um bom testemunho, para que as pessoas lá fora olhem para nós e vejam algo diferente em nós, e Jesus então seja revelado pelo Espírito Santo. Amém? O Espírito Santo é aquele que ensina e guia. Quantos querem ser ensinados pelo Espírito Santo aqui, gente? Não existe um melhor mestre do que aquele que pode falar, nos revelar a verdade da palavra. E Ele então é aquele que vai nos ensinar, nos guiar por esse caminho. É Ele quem nos faz compreender as verdades, as revelações da palavra de Deus. Eu gosto de contar aqui porque eu me lembro que um dia, alguns anos atrás, muitos anos atrás, quando eu me converti, minhas primeiras experiências com o Espírito Santo, eu estava lendo Ezequiel capítulo 47, e ali fala aquele texto conhecido, onde o profeta tem aquela visão do templo ali de Jerusalém, e ele via daquele templo saindo um feixe de água, e dali ele então, aqui um anjo aparece a ele, e manda ele correr atrás e acompanhar aquele feixe de água, e aquilo então vai se aumentando, se torna um rio, que ele vai falando sobre as águas agora estão dando nos meus joelhos, nos meus lombos, nos meus ombros, e até então se tornar um rio. Quem conhece esse texto aí? E eu estava lendo aquele texto, eu estava tão empolgado, falei, que coisa interessante, que visão mais especial que esse homem teve, aqui se revelando da presença desse enchimento, onde eu e você seremos capazes de até andar diante dessas águas, chegar a um ponto onde teremos que pular nessas águas, para que essas águas vencidas possam mover e nos guiar, nos levar pelos caminhos do Senhor. E me lembro que quando eu estava lendo aquele texto, o Espírito Santo falou comigo assim: leia João, nunca esqueço, claramente, leia João 7:37. E eu achei muito interessante, nunca tinha tido aquela experiência. E ali então nós vamos aquele texto onde Jesus ele diz, Jesus ele estava pregando para a multidão, ele diz: aquele que tem sede, venha a mim e beba. E o versículo 38 diz: aquele que crer, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Eu falei, que interessante, há uma conexão desse texto com Ezequiel, e Deus me deu uma palavra daquele dia, sobre esses dois textos, e eu comecei a pesquisar e descobri que na verdade, vários teólogos confirmam que esse texto, essa referência, que Jesus ele traz do texto de Ezequiel 47, ele é uma referência usada, pelo texto de Ezequiel 47 em diante. Então isso é muito gostoso, ser ensinado pelo Espírito, ser orientado, receber a revelação da palavra de Deus, isso é maravilhoso. E por fim, eu quero aqui, a última atribuição, são várias, mas é o próprio Espírito que libera sobre a sua igreja, sobre os seus filhos, o poder sobrenatural, para manifestar nessa terra. Quantos aqui querem ser usados com poder, com autoridade? Quantos querem viver e experimentar muitos milagres? Amém? E é o Espírito que vai prover e mover isso. Me lembro que eu estava num culto o ano passado, eu estava coordenando o culto da noite, e nesse dia de manhã tinha tido um jogo, e eu tinha um lance de uma falta, meu joelho acabou torcendo o meu
meus ligamentos do joelho direito. E eu estava bem doloroso, tinha feito a ressonância. E ela estava bem inflamada. Mas eu tinha que coordenar o culto, fui para o culto, mesmo doendo, fiquei sentado lá, coordenei. E eu me lembro que eu estava sentado assim na primeira filinha, ouvindo a palavra. Era uma irmã que estava pregando de outra congregação. Foi uma palavra maravilhosa de fé. E eu me lembro que tinha uma experiência sobrenatural. Tem gente que, estou doente, está doendo, não vou para o culto hoje não, né, pastor? Mas olha a experiência que eu tive, gente. O ano passado, foi em novembro do ano passado. Eu estava sentado sozinho na primeira fila. E eu estava com muita dor, eu estava sentado com a perna esticada, porque não dobrava, minha perna não dobrava. E eu comecei a perceber algo esquentando o meu joelho. Tinha uma presença maravilhosa no culto, a presença de Deus estava muito forte nesse culto. E algo começou a queimar o meu joelho, eu falei, que coisa estranha. E o Espírito Santo falou assim para mim, você quer ser curado? Eu falei, quero. Ele falou assim, você tem coragem de dobrar seu joelho? Foi nítido, gente. Tem coragem de dobrar seu joelho? Eu falei, eu tenho. Então dobra. Eu falei, ai Senhor, será? Será que o Espírito Santo está falando comigo mesmo? Gente, eu estava sentado assim, eu falei, vou dobrar. Eu confio no Senhor, Espírito Santo. Eu dei uma levantadinha no bumbum assim, e fiz. Tum. E na hora que eu fiz isso, gente, meu joelho estava normal. Eu tinha sido curado imediatamente, porque eu estava ali, mesmo com dor, não coloquei dificuldade para ir no culto. Mas escuta, e quando eu dobrei, eu fiquei tão eufórico, eu falei, gente, o Espírito Santo me curou. E eu lembro que eu estava meio eufórico, eu durante a palavra ficava assim, folgadão lá, mexendo meu joelho. Os irmãos devem até pensar, que isso, esse cara tá doido. Esse cara deve ter fumado orégano estragado. E aí, nessa hora, eu tinha pedido, no começo, como eu não poderia subir, a pastora que pregou, falou assim, você pode fazer o apelo no final? Queria que você fizesse e tal. Eu falei, não, eu não vou poder, mas eu vou escalar alguém para fazer. E o Rodrigo então estava acabando a palavra, ele foi pro meu lado, eu compartilhei com ele, que eu tinha sido curado. E ele falou assim, Mauro, não vou subir lá não, vai lá você vai contar isso para ninguém. Eu falei, vou lá contar. Gente, quando eu subi, para fazer, antes do apelo, eu contei esse testemunho. Mas veio uma manifestação de poder tão grande, na presença de Deus no culto. Foi tão especial. Eu fui direcionado a orar para algumas coisas específicas. Gente, pessoas foram curadas. E eu me lembro claramente que o Espírito Santo tinha uma mulher mais ou menos aqui na minha direita, assim, eu nunca tinha visto no culto. E o Espírito Santo deu orando para lá e para cá, o movimento demais. E o Espírito Santo falou assim, olha para aquela mulher de rosa. E eu me lembro que quando eu olhei para ela, que eu já tinha visto ela, algo estava me chamando a atenção para ela. E eu olhei para ela, eu vi como uma mão vindo sobre o seu tórax e arrancando algo. Foi muito forte. E aquilo falou muito comigo. Eu fiquei indeciso se eu falaria aquilo, mas eu falei, quando eu finalizei de orar, foi maravilhoso aquele tempo de oração, de cura. Eu olhei para ela e falei, irmã de rosa, tudo bem? E ela fez um tchauzinho para mim. No final do culto, você pode me procurar, por favor? Tenho algo para entregar para você. Passou o culto, foi uma benção no final. Eu estava orando, a gente fica lá no final do culto, a gente fica orando com alguns irmãos que querem oração. E de repente estava orando por uma jovem e vi a mulher vindo. Eu falei, ai Senhor, será que eu entrego? É isso que o Senhor quer que eu fale para ela? Pelo amor do Senhor, me ajuda. E ela chegou e eu falei para ela assim, olha, tudo bem? Eu não sei o que eu vou te falar, faz sentido. Mas se não fizer, você só desconsidera. Mas se fizer, eu creio que Deus tem algo da parte dele, tem algo especial dele para você nessa noite. E quando eu compartilhei, falei, olha, quando eu estava orando, eu percebi nitidamente Deus vindo como, era o Senhor de alguma maneira, como se fosse uma mão, arrancando algo do seu tórax. E limpando algo na sua vida. Na hora que eu falei isso para ela, gente, ela começou a chorar. Ela começou a entrar em lágrimas. E não conseguia nem falar. E eu falei, faz sentido para você? Ela disse, é o seguinte, pastor. Uma semana atrás, eu fiz um check-up. Algumas semanas atrás, eu fiz um check-up geral da minha vida, do meu corpo. E semana passada, eu levei esse check-up para minha médica. E quando eu levei, ela viu os exames, ela me mandou repetir todos, porque estava muita coisa alterada. E eu ainda não sei especificamente o que é.
mas é algo sério. E eu falei: irmã, eu creio que Deus te trouxe aqui hoje, eu não te conheço. Porque eu tenho convicção que Jesus Cristo te limpou nessa noite. Ele te curou. E ela se encheu de fé. E eu orei com ela. Ela saiu dali convicta de que ela estava curada. Eu estou compartilhando isso com vocês, irmãos, porque o Espírito Santo, Ele está disponível o tempo todo. Ele quer te usar. Ele quer se mover. Ele não escolheu apenas um pastor, ou o irmão, ciclano, fulano, para se manifestar. Ele escolheu cada um de nós para morar. E se Ele mora em mim, em você, Ele pode, Ele quer fluir, Ele quer se manifestar, Ele quer jorrar do seu interior, para que pessoas sejam abençoadas, sejam alcançadas, sejam curadas, e o reino de Deus seja expandido. Amém? Daqui um pouquinho eu vou finalizar. Eu creio que o Espírito Santo quer tocar pessoas aqui nessa manhã. Eu não sei o que você precisa, mas eu creio que Deus Ele vai te tocar nessa manhã ainda. Eu quero encerrar com o último texto. Deixa eu ver meu tempo aqui. Eu tenho mais 10 minutinhos. Olha só. Eu quero que você abra comigo a Bíblia lá em Efésios 5:18. Uma das maneiras de cultivarmos a presença do Espírito em nós, está a grande chave e o segredo nesse texto. Olha o que diz aqui em Efésios 5:18. Não se embriaguem, que leva a libertinagem, mas deixem-se encher, sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Eu fiquei um pouco, não sei se o pastor Edmilson já meditou sobre esse texto, mas eu fiquei um pouco encucado. Certa vez eu já tinha lido esse texto várias vezes, eu fiquei me perguntando, mas o que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Ele traz um paralelo entre embriaguez do álcool com enchimento do Espírito. Já parou pensar sobre isso? Ele está falando: olha, vocês não podem se embriagar, encher a cara do vinho e ficar totalmente embriagado, sem sentido. Não embriaguem-se, não se deixem ser levados pela embriaguez do vinho, mas pelo contrário disso, se encham. Ou seja, não há uma ordenança, encham-se do Espírito. Eu fui pesquisar e pensar e meditar sobre esse texto. Gente, eu cheguei a algumas conclusões muito doidas. Espero que o Edmilson não me mande embora, tá? Mas pensa comigo. Primeira coisa, há um paralelo aqui desses dois textos. E eu comecei a pensar, para você é fácil identificar uma pessoa embriagada? Você consegue identificar? É fácil? Não, aquela pessoa ela tomou umas bravas, né? Ela embriagou, ela tomou todas. Por quê? Começa a ter mudança no seu comportamento. Você consegue identificar? Todo mundo consegue, não é, gente? Agora eu te pergunto, você consegue também identificar uma pessoa cheia do Espírito Santo? Sim ou não? Nós conseguimos identificar. Por quê? Porque em ambas as proposições aqui, há mudança de comportamento. Há mudança no seu estilo de manifestar, de falar, de agir. A pessoa embriagada do vinho, você vai perceber, ela vai perdendo sentido. Algumas pessoas elas vão se tornando um pouco mais, vão ficando mais embriagadas, vão ficando muito alegres. Outras elas começam a ficar mais agressivas. Outras começam a ficar mais corajosas. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui. Me lembro quando eu era do mundão ainda, sem conhecer Jesus. Eu ia para as festas. Eu nem gostava de beber. Mas eu falava, vou tomar duas latinhas aqui só para me tomar coragem para chegar nas menininhas. Olha a cabeça do cara. Eu sei que alguns já fizeram isso aqui. Fez até um barulhinho aí, né? Você tentava se encher de embriagar de alguma maneira para você tentar ter coragem. Então, nós entendemos aqui que há então uma mudança de comportamento, há mudança na maneira de expressar, há uma mudança na maneira de agir. O efeito da embriaguez impede a pessoa de agir de forma sensata. Ela leva as pessoas a se tornarem diferentes de como elas são. E assim também, a pessoa cheia do Espírito Santo, irmãos,
acontece a mesma coisa. Você concorda comigo? Mas para o lado positivo, ao entregarmos ao controle do Espírito Santo, permitindo que Ele entre, a nossa vida fica livre, desinibida, nutrida, inspirada, impulsionada pelo Espírito, e isso é maravilhoso. Quando nós estamos cheios da presença do Espírito Santo. Uma coisa interessante aqui, que o apóstolo Paulo está dizendo, essa palavra aqui do grego, do original, ela vem de um imperativo, onde há dois sentidos, o chamado aoristo, ou o outro que é chamado do presente contínuo. É algo que dá uma ordenança, um imperativo de algo que deve ser contínuo. E aqui há uma ordenança para nós. Eu e você, nós não temos opção, irmãos, de não sermos cheios do Espírito. Ele está dizendo, olha, sejam. Há uma ordem, sejam, não há opção, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Amém? O verbo então está, encham-se. Há uma proposta, não é um mandamento, não é algo somente que é supérfluo, mas é um mandamento, uma ordenança clara. Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Outra coisa, esse verbo está no plural, porque ele está dizendo, essa é uma ordem endereçada não só aos pastores, irmãos, não só o líder, não só aquele que está à frente do ministério, mas é uma ordenança dada e liberada para todos, na totalidade da comunidade cristã, a todo o povo de Deus, para que sejam cheios do Espírito Santo. Pensa comigo. Se você, eu estou pregando aqui agora, você está me conhecendo hoje. Se você ao ir embora me deparar comigo, sentado no próximo bar da esquina, tomando uma cerveja, o que você vai pensar de mim? Tomando todas lá no barzinho, depois do culto. Eu sou pastor, pastor pregou lá agora, está aqui no barzinho. Você acha que eu estou pecando? Sim ou não, igreja? Provavelmente eu estou a beber em si, mas o meu mau testemunho, estou me embriagando, estou sendo um mau testemunho, fazendo com que outros possam tropeçar. Mereço ser disciplinado? Sim ou não? Então você vê que eu me embriagar está me levando a pecar? Ok. Para a gente encerrar, olha para mim, presta atenção nisso aqui. Por que a gente encontra a transgressão do pecado na embriaguez do álcool, mas a gente não vai encontrar a transgressão aqui no não enchimento do Espírito? E eu quero deixar para a gente refletir aqui. Será que então eu não me prover da disposição de me encher e de buscar a presença do Espírito Santo, será que é pecado? Vou deixar você pensar. Porque é muito fácil identificar o pecado aqui na comparação que Paulo faz na embriaguez, mas talvez na sequência do versículo a gente não encontrar o apreço e a força que há nessa ordenança. Sejam constantemente cheios do Espírito Santo. Amém? E nesse verbo aqui, pode ficar de pé para a gente encerrar. Como eu disse, esse verbo está no imperativo, e ele tem esses dois modos de imperativo, o euristo, que descreve uma ação única. Por exemplo, quando Jesus ele manda que enchesse as talhas naquele casamento para o vinho se multiplicar, lembra? Ele fala, vai lá, encham as talhas de vinho. Ou seja, é um imperativo que determina uma ação em uma só vez. Mas esse verbo usado aqui por Paulo, no original, é o verbo do presente contínuo, que quer dizer o quê? Descreve uma ação contínua, que deve ser constantemente, não deve parar. É o imperativo presente que subentende que devemos continuar e nos encher sem parar, continuamente, sem parar, sem cessar. Amém? E minha pergunta para a gente encerrar aqui nessa manhã é: quantos querem se encher do Espírito continuamente aqui? Irmãos, não existe outro caminho para que nós executemos, sejamos a igreja relevante, operante,
que vai cumprir cabalmente o chamado de Deus para a igreja através de cada um de nós, se não for pelo Espírito Santo. E a nossa missão, irmãos, é continuarmos conhecendo o Espírito Santo, é continuarmos nos apaixonando pela pessoa do Espírito Santo, nos aproximando da pessoa do Espírito Santo, desejando a presença do Espírito Santo, desejando nos entregar por inteiro à presença do Espírito Santo. Nada vai adiantarmos virmos aqui em conferência, nos cultos, se a nossa decisão ao sairmos daqui não for: sejais cheios do Espírito Santo de Deus. E meu convite nessa manhã é que você e eu nos possamos entregar tudo a Ele nessa manhã. Primeira oração que eu quero que você faça é colocar na mão no teu coração, fechando os seus olhos. Talvez eu e você nessa noite precisaremos pedir perdão para o Espírito Santo nessa manhã, pedindo perdão pela nossa procrastinação, pelo nosso ativismo, por trocarmos tantos momentos especiais na presença dEle por coisas que são fúteis, passageiras e banais. Espírito Santo, aqui como igreja nessa manhã, nos humilhamos, reconhecemos que nós não somos nada sem o Senhor. Aprendemos aqui que o Senhor é uma pessoa, que o Senhor é o próprio Deus, que foi enviado para morar em nós, para nos ajudar nessa jornada, não tão fácil, mas possível quando o Senhor se manifesta em nós. Por isso pedimos perdão, nos humilhamos dizendo: nós não queremos mais a partir de hoje negligenciar a sua presença. Nós não queremos abrir mão de conhecer e continuar a conhecer o Senhor, nos relacionando pela oração, pela palavra, pela entrega, pela submissão. Oh Espírito Santo de Deus, nós invocamos: flua do nosso interior, mexe as águas que estão paradas. Nos arrependemos, porque nós queremos conhecer e prosseguir em conhecer, assim como o apóstolo Paulo nos ordena, nos enchendo continuamente, sem cessar, sem parar. Levante suas duas mãos para os céus. E agora que você fez essa primeira oração, eu quero que você faça essa segunda oração. Eu quero deixar contigo, enquanto nossos irmãos vão ministrar uma canção. Eu creio que o Espírito Santo, Ele quer se manifestar aqui de uma maneira muito objetiva. Existem algumas águas, corações que parecem que são caixa d'água, que as águas elas estão paradas.